Nesse vídeo, vou contar alguns relatos sobre pessoas que encontraram entidades em formas de sombras quando estavam na rua durante a madrugada. São relatos, um mais assustador que o outro. Eu sempre falo, a rua não é um lugar seguro, especialmente de madrugada, onde podemos encontrar qualquer coisa, seja ela humana ou não. Cuidado. Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Eu estava voltando da balada. Já passava das 3 da manhã. Marcos, meu amigo, me deu uma carona até a sua casa. Ele morava a mais ou menos umas 7 casas antes da minha. Ele parou o carro na casa dele, eu desci e fui andando até minha casa. A noite estava escura, sem lua e muito fria. Comecei a andar devagar, pois além de estar muito perto da minha casa, aquela área era bastante segura. Quando faltava mais ou menos umas 3 casas até chegar à minha, ouço chamar o meu nome. Me virei, achando que fosse Marcos, e foi nesse momento que vi uma coisa que até hoje custo a acreditar que vi. Eram 2 pernas, magras, negras como a noite. Vi a princípio 2 pernas, pois aquilo era enorme. Deveria ter brincando uns 7 metros. Paralisei. Fui subindo o olhar e me deparei com algo que, na melhor descrição, pode ser comparado àqueles bonecos de posto enormes que ficam se mexendo. Era algo negro, muito grande, magro, com olhos vermelhos e uma boca enorme e muito, mas muito vermelha. Aquilo se abaixou, chegou bem próximo ao meu ouvido e disse baixo: "Você tem um cigarro?" Desmaiei e fui encontrado mais tarde por um vizinho caído na rua. Até hoje não sei o que vi. Pesquisei muito, mas não encontro relatos de espíritos ou entidades que se pareça com aquilo. Foi horrível e nunca mais quero passar por isso. Tenho problemas para dormir e às vezes passo a noite toda de um lado para o outro andando pela casa. Foi em uma noite dessas que resolvi ir até a varanda e ficar lá olhando a rua. Moro no 5º andar de um prédio que fica em uma rua bem movimentada, mas que estava totalmente deserta pelo horário. Devia ser mais ou menos 3 da manhã. Foi quando vejo vindo um homem. Era um morador de rua, muito sujo. Parecia que estava há séculos sem tomar banho. Ele vinha andando e conversando com alguém. Parecia bêbado, ou talvez insano. Fiquei olhando aquela cena e imaginando se realmente ele estava vendo alguém ali ou se era só loucura mesmo. Foi quando comecei a perceber que ao lado dele
tinha uma sombra negra e muito grande. À medida que ele se aproximava, podia ver com mais nitidez aquela sombra que tinha uma forma humana. Ela caminhava ao lado do morador de rua e parecia interagir com ele. Eles passaram bem embaixo da minha varanda e, como estava tudo em silêncio, pude escutar claramente aquele homem pedindo para aquilo que se afastasse dele. Fiquei olhando até ver ele desaparecer na rua deserta e escura, acompanhado pela sombra negra arrepiante. Agora, toda vez que vejo um morador de rua falando sozinho, fico me perguntando: será que eles realmente estão sozinhos? A coisa mais horrível que já me aconteceu foi quando uma noite eu estava dormindo e fazia um calor insuportável. Dormia sempre com a janela aberta e, mesmo morando sozinho, isso nunca foi problema. Nessa noite, acordei com uma sensação muito estranha, como se estivesse sendo observado. Me sentei na cama, peguei meus óculos e coloquei. Instintivamente olhei para a janela e foi aí que presenciei algo que nunca, mas nunca vou esquecer. Tinha uma espécie de sombra, toda negra, com forma humana. Ela tinha olhos grandes e vermelhos, uma boca desproporcional, também muito grande e vermelha. Ela estava com um sorriso arrepiante e olhava direto para mim. Sabe quando você chega na janela, coloca as duas mãos embaixo do queixo e fica olhando? Então, era essa a posição que a sombra estava na minha janela, me observando com um sorriso macabro. Paralisei. Não consegui gritar, me mover e nem fechar os olhos. Fiquei ali, totalmente paralisado, encarando aquilo, e meu único pensamento era: ele vai entrar. Não sei quanto tempo fiquei olhando sem conseguir me mover, até que consegui sair do transe e corri para acender a luz. Acendi e me virei para olhar, achando que era só a minha imaginação, porque estava tudo escuro. Mas qual não foi minha surpresa quando vi que aquilo ainda estava ali, me olhando. E o pior, o sorriso era ainda mais macabro. De novo paralisei. Não conseguia, por mais que tentasse me mover. Foi então que do nada aquilo se virou e saiu, como se tivesse perdido o interesse em mim. Foi então que consegui me mexer de novo. Pulei na cama e me cobri como um menino assustado. Sabia que tinha que ir fechar a janela, mas cadê coragem? Peguei o celular que sempre fica ao meu lado e liguei para minha mãe. Queria ouvir a voz dela para ter coragem de levantar e fechar a janela. Ela atendeu sonolenta, então contei tudo o que tinha visto. Foi então que me apavorei mais com o que minha mãe disse. Filho, impossível alguém estar debruçado na sua janela. Você mora no 10º andar. Gente, uma pausa aqui para beber uma água, pegar uma pipoca e dar o like se ainda não deu. Aproveita e deixe um comentário. Gosto muito quando vocês fazem isso, pois só assim consigo entender se vocês estão gostando. Afinal,
Esse canal foi feito especialmente para você. Tinha 15 anos e eram os anos 80. Eu e minha irmã Cláudia voltávamos de uma festa americana. Quem é dessa época vai entender. Morávamos em um bairro com muitas casas abandonadas e foi em uma dessas que eu e Cláudia vimos algo que jamais esqueceremos. Passando por uma casa totalmente abandonada, com matos para todo lado, vimos uma luz vermelha que estava parada dentro da casa. A luz ia e vinha. Era como se alguém estivesse segurando 2 velas e estivesse andando de um lado para o outro. Falei para minha irmã para apressarmos o passo, pois com certeza tinha alguém invadindo aquela casa e meu medo era que fosse algum drogado. Apressamos o passo e quando passamos bem em frente, aquela luz saiu e vimos que não era vela, e sim 2 olhos. Vimos uma sombra toda negra, com olhos enormes e brilhantes. Era uma visão aterradora. Aquela sombra negra, com aparência humana, começou a vir na nossa direção. Nunca corremos tanto, e o pior era que aquilo veio correndo atrás de nós. Conseguíamos ouvir os passos e uma risada macabra. Corremos muito. Nem me lembro como conseguimos abrir o portão e gritar pela nossa mãe, que nos deu uma bronca por chegarmos tão tarde, fazendo aquele escândalo todo. Obviamente, ela não viu nada e nem acreditou na gente. Mas sabemos o que vimos. E até hoje, nem eu e nem Cláudia esquecemos aqueles olhos brilhantes e aquela risada macabra. Em toda a minha vida, nunca senti tanto medo e acho que igual àquele, nunca vou sentir. Quando tinha 18 anos, namorava a Márcia, que hoje é minha esposa. Morávamos tanto eu quanto ela em uma zona rural. Eu morava em um sítio distante do dela, mais ou menos uns 50 minutos de bicicleta. Sempre que ia lá, voltava cedo, antes de escurecer. Mas nesse dia, a mãe dela ia fazer bolinho de arroz para janta e eu amava os bolinhos dela. Então resolvi ficar para jantar. Na roça, a gente faz tudo cedo e a janta saiu antes das 7. Jantei e logo fui embora. Peguei minha bicicleta, me despedi de Márcia e fui pedalando para casa. A um certo momento no caminho, vi como se fosse um saco de lixo preto no meio da estrada. Estava tudo escuro, pois não tinha lua, e na roça sem lua é uma escuridão que dá dó. Quando passei pelo saco de lixo, vi que ele se mexeu. Fui mais devagar e olhei. Maldita hora que fiz isso, pois vi uma sombra que tinha forma de gente. Ela era mais escura que a noite, era muito alta e tinha os olhos vermelhos como fogo. Aquilo abriu a boca e ela era enorme. Deu uma risada tão horripilante que até hoje me lembro. Acelerei a bicicleta, mas comecei a perceber que ela estava muito, mas muito pesada, como se algo ou alguém tivesse sentado atrás. Comecei a fazer um esforço danado para conseguir andar, e foi então
que comecei a ouvir uma respiração muito pesada no meu cangote. Acelerei, e quanto mais acelerava, mais ficava pesado, e aquela respiração mais forte. Meu medo era tanto que comecei a gritar, pedalar e gritar, igual um louco. Fui gritando até chegar no sítio. Pulei da bicicleta e joguei, deixando ela caída lá mesmo. Abri a porteira e corri. Tudo isso gritando, desesperado. Só parei de gritar quando meu pai e minha mãe vieram correndo ver o que tinha acontecido. Quase não conseguia falar de tanto que estava com medo. Bom, quando acalmei, fui com meu pai pegar a bicicleta e ela estava lá, jogada no chão, mas só que estava toda destruída. Não sei o que era aquilo, mas sei que era real. E até hoje, quase 40 anos depois, ainda sinto medo e nunca mais andei sozinho, especialmente à noite. Noturnos, o canal precisa da ajuda de todos vocês. Então, peço que compartilhem com o maior número de amigos e comentem. Sei que estou sendo repetitiva, mas é muito importante que vocês façam isso para o YouTube entender que nosso canal é relevante e notifique ele para mais pessoas. Sei que posso contar com todos vocês. Gratidão. Beijos de luz. Tchau, noturnos.